Mas amém, já estamos aqui, né, pastor? Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, rápido. E eu quero usar um personagem da Bíblia que eu admiro muito. Não foi perfeito, mas foi um homem extraordinário. Porque o nosso maior desafio, irmãos, tem muita gente querendo ser perfeita. E quando eu chego perto de gente que se acha muito perfeita, eu fico assim com receio. Porque a gente é humano, não é? Então o nosso desafio, é claro, queremos chegar à estatura de varão perfeito. Se a gente não chegar a isso aqui na terra, mas quando for arrebatado a gente vai chegar no céu, não tem problema. Mas nós somos seres humanos e eu quero compartilhar com você algumas lições da vida desse personagem. Então abra a sua Bíblia, eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta no segundo livro das Crônicas, as Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Aleluia. Você encontrou? Algumas pessoas ainda estão procurando. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Os primeiros 3 versos. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, 29 anos em Jerusalém. E reinou, 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro, ou no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém? Abriu e as reparou. Amados, nós estamos diante de uma história fantástica. Esse capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, contém aqui uma série de atitudes que um homem decidiu tomar. E como nós estamos no encontro de homens, e foi nos dado a liberdade, e o irmão falou assim: pastor, olha, pode, sem medo. Eu falei: amém. E eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas lições da vida deste homem que foi um homem extraordinário. E eu não quero, apesar do texto também a gente conseguir fazer a conotação do nosso momento atual, eu não quero entrar na questão política, tá? Porque observe, ele abriu as portas do templo. Há poucos dias atrás, a gente estava com medo aí, porque se candidato A ou B ganhasse, ia fechar os templos. E alguém falou para mim: pastor, é porque se ganhar, vai fechar o templo. Perguntei: quantas vezes você vai para o culto na semana? Uma vez. Mas se fechar, então para você vai ser bênção. Tem muita gente preocupada se o templo vai ser fechado ou não, mas eu não venho para o culto. Então vai ser livramento se fechar, não é? Agora observe, para nós entendermos o capítulo 29, a história de Ezequias, e aí não vai dar para nós lermos aqui, será necessário você dar uma lida no capítulo 28 pelo menos,
Porque no capítulo 28 está narrado a história do pai de Ezequias. E o pai de Ezequias, cujo nome era Acás, ele foi rei em Israel. E se você observar o capítulo 28, olhando aí, vira a tua página aí, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele começa a história do pai de Ezequias, começa com não fez, já começa com uma negativa. E nós olhamos, observando o capítulo 28, a gente vai ver tantas coisas que esse homem fez. Esse homem foi um idólatra. A idolatria na vida desse homem, que marcou a sua geração, era tão forte que ele chegou a sacrificar os próprios filhos. Você imagina, irmãos? Eu tenho 2 filhos, mas eu não imagino trocar nem vender, mesmo eu tendo que suar muito para dar arroz e feijão lá em casa. Mas são os meus, não vendo, não troco. Este homem simplesmente pegou os filhos e ofereceu-os em sacrifício aos deuses. Às vezes a gente acha que isso não acontece hoje, mas acontece. E nós oferecemos os nossos filhos ao nosso adversário quando nós tratamos eles como se não fossem filhos de Deus. Você é burro, você não tem futuro, você não é nada. Ei, o teu filho, os teus filhos são herança do Senhor Jesus. Serão homens e mulheres que irão impactar esta geração no nome de Jesus. Os teus filhos, eles não estarão num bar, eles estarão no altar aqui na igreja, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas Acás, ele foi um pai extremamente mau. Ele provocou a ira de Deus. Deus ficou irado com ele. Acás, ele realizou cultos a demônios, a deuses. Ele fechou a porta do templo. E os irmãos sabem que na cultura judaica, o templo era o único lugar que o povo se reunia para adorar. Não tinha internet, não tinha culto online, não tinha o pastor, o bispo a mandar o link do culto todo dia no WhatsApp dos irmãos. Não tinha isso. Quer cultuar, vai aonde? No templo. Só que o templo estava de portas fechadas. E além de o templo estar de portas fechadas, estava com amontoado de sujeira, deuses, estátuas. Esta era a situação. Mas você sabe o que glorifica a Deus, irmãos? É porque sempre quando nós vivemos estas situações, Deus levanta homens e mulheres nesse tempo para fazer a diferença. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre homens chamados para mudar uma nação. Então olha para o homem, para a mulher que está do seu lado e diga: Deus te chamou para mudar esta nação. Aleluia. Irmão, quem identifica que essa nação precisa de alguma mudança urgente? Ah, pastor, mas é porque que o presidente e o governador, irmãos, não é mudando o presidente, não é mudando o governador, é a igreja mudando. É o avivamento entrando no meio da igreja.
É o poder de Deus enchendo a nossa vida, transformando a nossa vida, porque se nós formos transformados, esta nação vai ser impactada pelo poder de Deus em todas as suas esferas. Aleluia! Nós estamos preocupados com as autoridades. Ó, irmão, isso é válido, não tem problema nenhum. Você pode fazer, você pode ir para o protesto, você pode, reivindicar os seus direitos, mas a igreja precisa se levantar como igreja de Jeová, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Nós estamos vendo, bispo, muitos irmãos amedrontados com esse tempo. Meu irmão, a igreja já passou por perseguição, cujos crentes eram queimados vivos. Os crentes eram oferecidos nas arenas a leões famintos. E aí muito crente na igreja com medo de um presidente, de um governante, de um deputado, de um senador, de um juiz. A igreja é poderosa e o diabo não pode vencer a igreja. Aleluia, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, aquele que está lá fora. Ei, você é a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus aqui, irmão? Você é forte. Aleluia, aleluia. Agora, pastor, como eu posso fazer? O que eu devo fazer para mudar? Bíblia aberta aí, por favor. Aleluia. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Um homem, um jovem de 25 anos. Ei, olha para cá. Tem muita gente achando que é nova demais, e tem muita gente achando que é velha demais para fazer alguma coisa. Nós estamos, às vezes, encontra a gente por aí, jovem de 30 anos. O que você pensa da vida? O que você... Eu não sei. E a gente encontra homens com 50, 60 anos de idade. Já me aposentei. No céu, no reino de Deus, não tem aposentadoria. Homem que faz a diferença não é homem que vive com 40 já sonhando em se aposentar. Eu vejo uns camaradas aí com 42 anos já se programando na aposentadoria. E o que você vai fazer? Não sei. Diga para o homem que está do seu lado: você faz parte do reino. A tua maior preocupação agora não é em se aposentar. Nós temos uma nação para ser alcançada. Nós temos um mundo para ser transformado. Nós não estamos preocupados com a aposentadoria, não. Nós somos levantados, nós somos homens do reino. Nós vamos fazer a diferença nesta nação. Aleluia, a igreja do Senhor vai impactar esta geração. Nós fomos chamados para mudar esta geração. Esta nação vai saber que tem uma igreja aqui em Vicente Pires completamente cheia da graça e do poder de Deus. Pastor, mas eu já estou aposentado. O salmista diz: ainda na sua velhice darão frutos. É o tempo de você frutificar. Esse é o tempo de você frutificar. Aleluia, aleluia. 25 anos, pastor. Apenas 25 anos. Eu fico vendo homens com 50 anos se comportando como tivesse 20, 18. Olha, nada contra a moda, por favor. Até porque, por mais que eu me ache a perfeição na beleza, eu e a minha mulher acha isso, eu não posso muito falar né? Estou vendo uns camaradas de 40, de 50 anos, sabe, se comportando como menino de 17. Agora estão usando umas calças.
mostrando a canela, irmão, que eu tenho até vergonha de mostrar a minha. Arrochada. Um dia desse eu vi na igreja um homem, um senhor de idade, bispo, subindo no púlpito. Eu pensei, ele não vai dar conta não, porque a calça estava tão arrochada. A gente via isso com as mulheres, agora é com os homens. Tem uns homens que já deviam ter maturidade, são casados, têm esposa, têm filhos, mas os filhos e a esposa olham para ele e falam assim: nossa, não pode levar a sério. Não é porque ele alega ou conta piada, é porque não dá. 25 anos ele começou a reinar. Você tem 42. Quando é que você vai se tornar o sacerdote da sua casa? Você tem 50 anos. Quando é que você vai se tornar o homem da sua casa? Homem de 60 anos subindo no sofá com medo da barata e mandando a mulher matar. A mulher está do lado do esposo aí, vamos usar a palavra profética. Pega na mão do esposo aí, se estiver do lado, diga: meu amor, eu sou grato a Deus, porque você é um homem de verdade. O homem vai liberar o cartão Black para você essa noite, minha irmã. Ô glória, a irmã está feliz com isso? Vai ter compra essa semana na tua casa. Não, meu amor, pega esse aqui que não tem limite. Pode gastar o tanto que você quiser, que eu garanto. Versículo de número 2. Olha só como começa. Ele foi chamado para mudar, mas nenhuma mudança começa sem isso aqui. Diz o quê? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fazer o que era reto, disposição para obedecer tudo aquilo que o Senhor determinar. Nós só vamos fazer a diferença nesta nação se a gente começar pela obediência ao Senhor. Homens obedientes à palavra, homens obedientes à liderança da igreja. Não são homens que se levantam contra a liderança, mas são homens que somam com a liderança. Pastor, pode contar comigo. Jesus, eu não tenho capacidade extraordinária, eu não sou especialista em nada, não sou formado em nada, mas tenho um coração disposto a te obedecer. Aleluia. Esse era o coração do jovem, disposição para obedecer. Então diga para o irmão que está ao seu lado: em nome de Jesus, para começarmos uma revolução nesta nação, precisamos obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Verso de número 3. Ele, quando? No ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro. Olha para cá. Assumiu o reinado, assumiu o reino, não esperou pelo amanhã. Eu vou fazer hoje. Porque o que tem de gente adiando as coisas. Não, amanhã. Semana que vem. Tem marido, tem homem que fica empurrando o problema dentro de casa até chegar um dia que dá para conversar com a mulher. Aí, é para conversar
hoje. Aí fica os dois dentro de casa se bicando, podendo resolver o problema, mas fica jogando para homem que vai fazer a mudança nesta nação, precisa começar a fazer a mudança dentro de casa. Ah não, eu sou pastor, porque eu vou para a esplanada dos ministérios. Eu vou lá no Supremo Tribunal Federal. Eu quero colocar o dedo na cara do Alexandre de Moraes, o Xandão. E o Satanás colocando o dedo na cara da tua família. Você está lá e a tua família está um bagaço, porque você falta separar um tempinho para conversar e arrumar a tua casa. Ah, irmão, hoje a gente não veio brincar aqui hoje não, irmão. Depois do culto a gente brinca. Depois do culto a gente paga o lanche para mim e para os meus filhos, para minha esposa, que a gente brinca até de madrugada. Mas o negócio aqui é sério agora. Deus chamou os homens aqui esta noite. É noite de conserto. É noite de a gente ajeitar a nossa casa, arrumar a nossa casa. É noite da gente colocar as coisas em ordem. É noite da gente começar a mudança agora. Não é esperar para segunda, para terça-feira, não. Quando estiver perto da Santa Ceia, eu confesso o meu pecado. Não, hoje é noite de nós colocarmos a nossa casa em ordem, porque Deus quer começar uma mudança na nossa vida. Então ele começou naquele instante, na primeira oportunidade que ele teve. Você não precisa esperar e um profeta na tua casa para dizer alguma coisa para você, não. Levante-se na sua casa como profeta e sacerdote de Deus, porque você é. Mas eu fico, sabe, manifestou um demônio lá no meio da tua casa, no lote, você liga para o pastor. O bispo está no terceiro sono. Não, liga para o bispo, ele vai... Em meu nome expulsarão demônios. No meu nome, olha, no nome do Senhor, não tem inferno, não tem diabo, não tem Satanás, não tem principado, não tem potestade. Se você se levantar na autoridade do nome de Jesus, o inferno tem que bater em retirada, porque mais autoridade ou maior autoridade está sobre você. Homens, então cutuca o teu irmão, diga para ele: a mudança é hoje. Aliás, diga para ele: a mudança começa agora. No primeiro ano, primeiro mês, o seu pai, anos anteriores, fechou o templo. E o que ele fez agora? Ele abriu o templo. Porque gente que faz a diferença é gente que abre porta, irmão. Eu tenho um amigo, muita vontade de trazer ele aqui um dia. Homem de Deus, um mestre. Ele é um dos homens que mais abrem portas no meu ministério. Sabe aquela pessoa onde ele vai, ele diz assim: olha, se você precisar de alguém para pregar, eu conheço um. E eu tenho amigos que ele, olha, se ele tiver, principalmente se ele tiver na bênção, ele esquece o teu número, ele não fala, não indica ninguém. Porque, irmãos, o templo estava fechado, o povo estava sem cultuar. O Ezequias se levanta para dizer assim: não, a partir de hoje eu abro a porta do templo para que a gente possa cultuar o Senhor. E mais do que isso, eu vou reparar as portas. Aleluia. Irmãos, está vindo um grande concerto de Deus nesta nação. Você não tem ideia, meu irmão. Você está achando que depende de governo? Não depende de governo não, meu irmão. O governo é o Senhor. Ele está com seu cetro de justiça sobre esta nação. E Ele está esperando o tempo certo.
Amarabachara, manarabacara, manarabachara. Você sabe que existiam histórias na Bíblia em que pessoas, elas transgrediram tanto os caminhos do Senhor, que a palavra era muito clara, e Deus procurava a oportunidade para matá-lo. Lembra disso? E existem homens nesta nação que Deus está procurando a oportunidade de matá-los, e você não faz ideia. Não é a minha briga, não é o meu barulho, é o meu joelho, e é o conserto que eu vou trazer na casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão para o céu aí, irmão, por favor. Deus está trazendo um conserto nesta nação. Deus está trazendo um mover sobre esta nação, mas Ele está dizendo: vai começar na igreja, vai começar pela minha igreja. Está vindo, meu irmão, uma onda de poder sobre a igreja, porque a perseguição que vai vir, só quem é salvo, só quem tem disposição para servir, só quem faz parte do reino vai estar de pé para suportar aquilo que vai vir. E Deus está dizendo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vai ter renovação espiritual, vai ter batismo com o Espírito Santo. A graça de Deus vai invadir a tua casa e a tua família. Ele não só abre as portas, ele repara. Porque tão importante quanto estarmos com o templo de portas abertas, ou estarmos no templo para cultuar, tão importante quanto isso é termos uma vida de conserto no altar de Deus. E é o que nós, irmãos, estamos vindo para os nossos cultos na igreja, e nós queremos ouvir palavras agradáveis e bonitas, e desprezamos aquilo que nos leva a nos confrontar, ou a confrontar o nosso estilo de vida. A gente quer sair do culto alegre e feliz, mas às vezes Deus não quer que a gente saia daqui alegre. Deus quer que a gente saia daqui arrependido. Deus quer que a gente saia daqui consertado. Olha, eu levei a bordoada hoje, foi paulada, mas foi de Jesus na minha vida, e eu sei que Ele quer o melhor para mim. Eu vou ouvir hoje o pregador, porque aquele pregador é bom. Deus não está preocupado se você quer ouvir pregador bom. Deus está preocupado se você quer ouvir a sua palavra e obedecê-la. Porque Ele vela não é pelo pregador, Ele vela pela sua palavra. E a sua palavra Ele cumpre. Então Deus não te trouxe aqui hoje para colocar você, para você me ver. Eu sou de menos aqui, irmão, não sou nada. Quem aqui é Jesus, Ele é o Senhor. Você tem que estar preocupado se aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, então se ajuste à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus sem se ajustar ao teu estilo de vida. O pastor tem que começar a trazer uns pregador famoso para a igreja. Para quê? Irmão, eu fiquei com tanta raiva de pregador. Nada contra, tem uns pregadores que meu sonho é sentar do lado deles. Tem uns que nem tanto. Eu fiquei com raiva num pregador que a gente levou na igreja um dia. Não era aqui não, era outra igreja. E a gente deu, pastor, a oferta que a gente sempre dava para todos os pregadores. E era uma oferta generosa. Um cara aqui de Brasília, prega em muitos lugares.
E a gente entregou com muito amor, irmão, oferta com muito amor. Só deu tempo ele chegar na casa dele. Ele abriu o envelope, e quando ele abriu o envelope que ele viu o valor da oferta, ele ligou. Como é que vocês me dão uma oferta nesse valor? Ai, irmão, ele não ligou para mim não. Eu tinha falado para ele: filho do Satanás, com cruzamento com a pomba gira. Nós não estamos precisando de gente famosa não. Nós estamos precisando de gente que expõe a palavra de Deus. É tempo de conserto, irmão. É tempo da gente se consertar. É tempo da gente entrar no culto, irmão, e nem olhar para ninguém às vezes. É a gente dobrar os nossos joelhos, colocar o nosso rosto no pó. E assim vai nascer uma esperança para a igreja. Porque aquele que é fiel está vendo. Deus está atrás de uma geração de homens que faça isso. Homens que estejam dispostos na primeira oportunidade que Deus dá. Eles não esperam por outro dia, eles começam a resolver os problemas agora. A gente não vai deixar para amanhã não, irmãos. Nós não vamos esperar a semana que vem, quando for lançado um outro propósito de oração no ministério. Não, da igreja de Deus, não. Nós vamos começar a oração na madrugada, é hoje, de madrugada. A gente vai começar a jejuar amanhã. A gente vai começar a orar durante a semana. A gente vai pegar a Bíblia e vai começar a comer a palavra do Senhor dia e noite. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vamos parar com essa vida medíocre de pegar na Bíblia uma vez por semana e chegar na igreja e falar assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele vai falar. Aleluia. Amém? Pergunta para o teu irmão: está aí ainda? Deu vontade de ir embora? Dá tempo ainda, irmão. Vamos terminar já, mas dá tempo. Olha só. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se você ver a descrição de 2 Reis capítulo 18, verso 4, que é a mesma história, mas num livro diferente, você vai ver que tirou os altos, quebrou as estátuas, até a serpente de bronze ou de metal feita por Moisés, ele tirou de dentro do templo. Sabe por quê? Lembra da serpente? Moisés levantou e todos aqueles que oraram eram curados. Aquela serpente estava dentro do templo, bispo. E o que os crentes estavam fazendo, os irmãos? Estavam cultuando a serpente. Aí o que Ezequias fez? Pegou aquela serpente que o povo estava adorando ou prestando culto a ela, no lugar de prestar a Deus, e queimou. Mas era a serpente que Moisés levantou. Ele está dizendo: não importa quem fez, não importa se foi Moisés, dentro do templo não pode ter ídolo nenhum. Olhe para cá. Você sabia que nós criticamos os católicos porque eles adoram imagem, mas nós temos os nossos santos preferidos. Nós temos os nossos pregadores, irmão Vônen. Nós temos os nossos cantores. Há um tempo atrás, não dá para contar isso aqui não. Não, você vai se escandalizar. O grande congresso, eu vou contar, depois qualquer coisa você acerta com o pastor. Um grande congresso pegou a lista de pregadores. Pregador A, pregador B, pregador C, vamos trazer. Aí chegou no pregador fulano. Um dos pastores disse assim: esse não dá para a gente trazer. Por quê? Porque ele está em um caso extraconjugal. Como? Nós vamos deixar de trazer esse pastor só por causa disso?
Ídolo. Você sabe o que Deus vai fazer nesses dias? Ele vai começar a derrubar os ídolos que nós temos, todos eles. Tem gente que adora carro, tem gente que adora casa. Você já foi na casa de alguém que é tão bitolada com a casa tem que estar perfeita, que quando você chega na porta, a primeira coisa que ela olha não é nos teus olhos. Aí você sente vontade de fazer o quê? Eu entrei no carro de um irmão uma vez, irmãos, eu fiquei a andar de pé levantado, porque tinha o tapete, tinha um pano, tinha mais um pano, e irmão, vai ter que engraxar o sapato antes de entrar. Ídolo. Ídolo. Deus não quer ídolo. Nós estamos reunidos aqui para cultuar o verdadeiro Deus. Nós não temos intermediários. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós agora temos livre acesso à presença do Pai. Oh, querido, você sabe o que é isso? Você não precisa de padre, você não precisa de pastor, você não precisa de vidente, você não precisa de profeta. Você tem o Espírito Santo 24 horas do seu lado, não tem intermediário. Você é homem, mulher de Deus, você é sacerdote do Senhor aqui na terra. Aleluia. Quebra tudo, tira tudo. E eu aproveito para dizer aqui, irmãos, e precisa chegar um tempo de santificação no meio da igreja. A gente não fala mais disso, não é? Não. Porque se falar, irmão, dá problema. Domingo não é dia de falar disso. Domingo é dia de falar de vitória. O que adianta você ter toda a vitória e ir para o inferno? Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente pode viver lutas, pode vivenciar fracassos aparentes, mas nós somos santos e santificados na presença do Senhor. A palavra do Senhor hoje é: anda na minha presença, homem, anda na minha presença, mulher, e ser perfeito. É tempo de santificação. Quem quer santificação na sua vida aí? Eu declaro, meu irmão, está chegando o tempo de santificação, e esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Santificação. E para a gente terminar, ainda em 2 Reis capítulo 18 verso 5, o verso é incrível. Diz: e confiou no Senhor, de maneira que não houve outro semelhante a Ezequias. Olhe para cá. Ezequias confiou tanto no Senhor, que a palavra é muito clara: não houve outro semelhante a ele nesse quesito. Ei, homens, Deus vai levantar-nos nesses dias, e nós vamos confiar tanto no Senhor, que não vai haver outros parecidos conosco. Levante a sua mão e eu quero declarar: Deus está levantando você, Ele está depositando em você uma fé inabalável. Você vai confiar no Senhor de uma forma tão extraordinária que ninguém na tua família vai entender, os teus parentes não vão compreender, os teus amigos não vão compreender, mas eles verão o resultado da tua confiança, da tua fé e da ação de Deus ao teu respeito na tua vida. Aleluia! E confiou no Senhor.